ter que ser bem honesto com vocês. Queria perguntar primeiro se vocês leram o texto proposto. Leram? Importante, porque sabe aqueles dias que você escreveu muita coisa, mas você não sabe como que você constrói isso? E tem dias que você não escreveu muita coisa, e mesmo assim você não sabe como constrói isso. Porque tem algo muito curioso sobre essas passagens que nós estamos lendo. Mateus 21, 22 e 23. É que elas não são novas. Sabe, desde o início de Mateus, eu confesso que o Evangelho de Mateus não é um evangelho que eu gosto muito. Eu sou um grande fã do Evangelho de Marcos, pela praticidade e crueza com que ele fala as coisas. Eu sou um grande fã de Lucas, pelo toque humano e descrições cronológicas que ele dá. Eu sou um grande fã de João, pela transcendência. E eu entendi Mateus. Eu não era um grande fã de Mateus, eu achava Mateus um evangelho meio repetitivo e longo demais, e falando muitas vezes as mesmas coisas. Aí quando eu fui ler agora, eu falei, Senhor, a gente está falando de novo as mesmas coisas. Aí ele fala assim, ele falou, eu senti isso no meu coração, o Senhor falou isso para mim. Ele falou assim, eu repito as mesmas coisas muitas vezes, eu não me canso do confronto. Porque se eu repito tantas vezes, é porque você não ouviu. Se eu vou repetir tantas vezes que você é raça de víboras, que você é um hipócrita, e que o seu destino é o mesmo do que dos infiéis, por causa de uma vida de fingimento, é porque você não ouviu. Se eu digo para você que você não era digno de um banquete do qual hoje você está fazendo parte, sentado à mesa do rei, é porque você ainda não ouviu. Se eu repito que é por graça e por graça somente que nós obtemos todas as coisas em Deus, é porque nós ainda estamos tentando merecer alguma coisa da parte do Senhor. Dá para dividir, e eu vou tentar algo experimental aqui. Dá para a gente usar, bom, Mateus 21, se a gente for lembrar o que fala, 21, 22, 23, começa com Jesus entrando em Jerusalém, aquela passagem, né, tão conhecida de ele encontrando um jumento lá, e que estava reservado, que ele já tinha preparado, que ele sabia de antemão que lá estaria. E aí o jumentinho leva Jesus, ele entra na cidade, ele é aclamado, né, as crianças louvam o Senhor e as pessoas preparam o caminho para ele entrar. E aí quando perguntam quem é, ele fala, é Jesus, o profeta de Nazaré. Quer dizer, aquela multidão estava louvando Jesus, mas não sabia bem quem ele era. Para eles era só o profeta de Nazaré. Embora Jesus estivesse cumprindo muitas profecias ali naquele momento, não, ele é o profeta de Nazaré. Aí ele entra no templo, derruba tudo que é vendilhão ali, toda aquela situação de incoerência, né? Porque o templo é um lugar de oração, mas as pessoas estavam fazendo dali um comércio ilícito e injusto. Havia muitos roubos na troca de dinheiro, os viajantes vinham com uma moeda, aí precisava fazer câmbio e os caras ganhavam nisso. Quer dizer, não era um negócio justo, não era um negócio honesto. Os relatos históricos nos mostram que o problema não era ter algum animal para ser vendido ali. Isso até é uma prerrogativa. O povo vinha viajando de longe, precisava de um animal para sacrificar, viajar com o animal era difícil. Então, tem uma ajuda ali. Mas esse negócio que era legítimo no início foi se tornando mais e mais ilegal e mais corrupto. É o que acontece com quase tudo que a gente põe a mão, né? Começa bem e vai corrompendo. Aí o Senhor destrói tudo aquilo. E os fariseus e os religiosos da época, os donos do pedaço, ficando cada vez mais nervosos com ele.
Aí tem o episódio da figueira, Jesus passa por uma figueira, essa figueira está sem frutos, e era a temporada de frutos. Ele amaldiçoa a figueira seca. Depois, continuando, depois de ter feito toda aquela bagunça, os fariseus chegam para ele e falam assim: com que autoridade você faz essas coisas? E aí ele fala: não, tá, me diz uma coisa, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles falam: a gente não sabe responder. Então aí ele dropa o microfone e fala: eu também não vou dizer, vocês não querem responder a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês. Eu faço, a minha autoridade cabe a mim, não a vocês. Vocês não vão saber de quem é a autoridade daquele que faz essas coisas, porque vocês já viram tudo o que vocês precisavam ver. E vocês não me reconheceram ainda como rei. Para a multidão eu sou o profeta de Nazaré. Para vocês eu sou um perturbador, mais um que está aqui para causar um problema, desestabilizando essa pirâmide que vocês criaram para ficar acima de muitas pessoas e receber louvor e amor delas, mas eu sou o rei, eu vim aqui para estabelecer o meu reino e vocês não me reconhecem como tal, para que eu vou perder meu tempo explicando as coisas para vocês? Ele mostra que ele está interessado em quem fala, não em quem faz. Ele conta a parábola dos 2 filhos. Um filho, o pai manda: vai cuidar dos meus negócios. E aí o filho fala: tá bom, paizão, vou lá, Champs, vou lá, tô lá já. O pai vira as costas, ele não vai. O outro, o pai fala: filho, vai cuidar dos meus negócios. Ele: não vou não quero, não sei o que tal. Aí depois bate a consciência, ele vai e faz. Aí Jesus pergunta para ele: ué, qual deles fez a vontade do pai? Aí ele responde: ué, o que disse que não ia, mas foi. Aí o Senhor responde para eles assim: cara, cobradores de impostos e prostitutas creram em João Batista, quanto mais em mim. Vocês não creram nem nele e também não creem em mim. E aí eles começaram a se sentir provocados, né? Falou que a gente fala, mas não faz. Aí depois Jesus conta mais uma parábola. Que um homem tinha uma propriedade, nessa propriedade ele plantou um vinhedo e arrendou para trabalhadores e viajou. E mandou representantes para cobrar a parte dele. Ele não estava pedindo todo o valor, ele estava pedindo uma parte, a parte dele. Aqueles que trabalhavam na vinha que era dele também receberiam sua porção. Ele não era desonesto, ele era honesto. E aí o que os trabalhadores fizeram? Mataram o primeiro, maltrataram o segundo, e quando ele mandou o filho dele, mataram o filho dele também. Aí Jesus pergunta assim, para os fariseus e religiosos: o que você acha que esse homem vai fazer quando ele ficar sabendo que isso aconteceu? E eles respondem, porque eles eram legalistas, eles entendiam das coisas, e eles eram muito atiçados em seu senso de justiça, especialmente quando o assunto era dinheiro. Quando eles sentiam que estavam sendo roubados, eles queriam reagir. E eles eram donos de propriedades. Eles talvez tivessem vinhas arrendadas. Eles se viram nesse homem poderoso. Se fosse eu, né, o fariseu falando, se fosse eu ia mandar matar esses caras, eu ia destruir com tudo, ia arrendar para outras pessoas que me dessem o meu dinheiro. Aí Jesus fala para eles assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal. E aí eles entenderam: nós estamos rejeitando esse cara, e ele se diz o principal. A ira deles contra Jesus só podia fazer aumentar. Porque eles entenderam que eles eram os lavradores maus, que haviam matado no passado os profetas e que agora estavam perseguindo o filho. Eles se viram naquela situação. E tanto mais odiavam Jesus. E aí Jesus propôs uma segunda parábola. Essa segunda parábola conta uma história semelhante. Um rei tinha um filho e ia casar o seu filho. E ele preparou um grande banquete para celebrar o casamento do filho. E ele tinha convidados, pessoas que ele respeitava e amava. E ele convidou para esse banquete.
Todos eles deram desculpas esfarrapadas, segundo o relato de Lucas. Eu vou detalhar isso mais para frente. Deram desculpas esfarrapadas e não foram para a festa do rei. E aí o que ele fez? Falou, olha, meu filho está se casando e eu quero a casa cheia. Então vai por todos os lugares e traga todos que vocês encontrarem. E eles foram e trouxeram todos, e mesmo assim não lotou a sala do banquete. Aí ele falou, agora sai de novo e pega piores do que esses. Traz gente que coxo, manco, cego, torto, errado, publicano, prostituta, pecador, jogador de LOL. Botou tudo lá na sala. E aí a sala do banquete ficou cheia. E esses que eram indignos começaram a se fartar com a refeição. Até que o rei chegou e encontrou um deles que não estava com uma veste apropriada para a festa. E aí o rei ordena que ele seja lançado fora. Terminando de explicar os relatos, Jesus é testado por eles com respeito ao Império Romano, ao governo de César. Depois, com relação à ressurreição dos mortos, qual é o mandamento mais importante, de quem que o Cristo é filho, a questão do casamento. Ou seja, ao longo desses dias que Jesus passou aqui no templo, desde que ele entrou na cidade até que ele saiu da cidade, foi uma questão assim, Jesus entrou e ficou público na cidade pela última vez. Esse aqui é o fim da Guerra Fria. É porque a Guerra Fria começou quando os fariseus começaram a se incomodar com Jesus. Mas eles não tinham coragem de fazer nada abertamente contra Jesus, porque eles sabiam que o povo respeitava Jesus, assim como eles não tiveram coragem de fazer nada contra João Batista. E fizeram com que... E foi a treta dele com Herodes, né? Que colocou ele na cadeia. Os fariseus mesmo, não, a gente não fez nada. Eles eram manipuladores, eles eram sábios artífices das palavras e não queriam se indispor com o povo. E eles provaram Jesus, cutucaram Jesus, empurraram Jesus, duvidando de quem ele era. Até que no final, Jesus fala as palavras mais duras dirigidas aos fariseus, registradas nos evangelhos. É o capítulo 23 inteiro de Mateus. E que ele termina lamentando. Assim, olha, cidade de Jerusalém, eu tentei te salvar. Eu tentei te proteger. Mas você mata os profetas. Você mata aqueles que foram enviados para fazer justiça. E por fim vocês vão matar o filho do dono da casa. Aqui acaba a Guerra Fria. Jesus volta, certo? Ele sai de falar com a multidão. E os próximos capítulos ele vai dedicar aos seus discípulos. As próximas mensagens que o Bruno vai falar vai ser sobre Jesus conversando com os seus discípulos. Os discípulos ouviram tudo isso que Jesus falou. E os discípulos entenderam tudo isso que Jesus falou. Essa separação entre os religiosos e os discípulos precisa ficar muito clara na nossa vida. Jesus falou duas parábolas aqui. E uma delas, eu entendi que se refere ao Antigo Testamento e ao que já aconteceu. E a outra dessas parábolas se refere em parte ao que já aconteceu, mas há uma parte dela que ainda está acontecendo. A primeira parábola, que é a dos lavradores maus, ela reflete o que aconteceu quando Jesus veio na sua primeira vinda. Ele estava vindo para o que era dele. João 1,12. João 1,10. João 1,10. Diz que ele veio para os que eram seus, para os que eram seus. Os seus não o receberam. Tá? A gente está expondo Mateus desde o capítulo 1.
É uma caminhada longa, extenuante, é uma maratona. E tudo que a gente está ouvindo é: Jesus é o rei do reino invertido. Ele está prometido desde o Antigo Testamento. Ele está prometido. Aí Jesus vem e ele vai cumprindo cada uma das exigências, cada uma das profecias. Era claro e evidente que ele era o rei prometido. Mas não acreditaram nele, porque acreditar naquele rei implicava em terminar com uma vida de hipocrisia. Havia para eles uma série de benefícios por ser religiosos. Eles tinham o respeito do povo, mas em secreto eles podiam continuar com suas vidas pecaminosas. Porque bastava ser bons aos olhos do povo. Eles não se importavam com justiça de verdade, importava com o reconhecimento de que eles eram justos. Eles não se importavam com adoração de verdade, importava que as pessoas ouvissem eles orando e adorando, para que eles fossem tidos como piedosos. Piedade real, no secreto, não importava. Oração não importava. Porque bastava que eles ficassem em pé no canto da praça, orando de forma que todos ouvissem. Porque a vida deles era uma vida de arrogância, orgulho, autoexaltação. Era uma vida de teatro, eles eram hipócritas. Hipócrita é aquele que interpreta um papel. Eles interpretavam o papel de adoradores. Eles interpretavam o papel daqueles que esperavam e buscavam o Messias. Mas eles não viviam como tal. Eles eram como aquela figueira, que em tempo de frutos e cheia de folhas, não dava fruto nenhum. A aparência era tudo o que eles tinham. E se você procurasse aparência, você podia encontrar. Mas se você quisesse frutos, você não acharia. A vida deles era uma vida dupla. Diante do povo, eram justos, tementes a Deus. E cobravam dos outros que fizesse isso. E impunham pesadas cargas sobre os outros. Criticavam aqueles que não alcançavam o mesmo padrão de justiça que eles manifestavam. Eram intolerantes com os pecadores. Tem um versículo muito curioso que Jesus fala, que é o 23:13. Ele fala: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram, não permitem que os outros entrem. A vida dupla deles era um empecilho para que as pessoas entrassem no reino. Porque no momento em que alguém convivia com eles e conhecia a vida deles, entendia que bastava parecer. Bastava parecer. Se ninguém descobrir quem você é de verdade, está tudo bem. Se ninguém descobrir o que você faz no secreto do seu quarto, tudo bem. Ninguém tem que olhar lá. E aí, depois Jesus fala um negócio ainda mais sério. Que aflição, o 15, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Cegos, guias de cegos. Por quê? Porque faziam de tudo para aproximar alguém da lei de Deus. E quando essa pessoa começava a andar com eles, eles mostravam a verdade. Não, basta parecer bom. Basta parecer justo. Quando estiver só entre nós, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Aqui, os maduros, os iniciados, aqui a seita secreta aqui, a gente tem nossos próprios rituais. Não precisa fazer nada disso não. Isso é para o povo. Isso é para o povo. E Jesus chega e fala: hipócritas, vocês fecham a porta do reino na cara das pessoas, porque vocês não vão entrar. Mas quando vocês ensinam as pessoas a ter 2 vidas, a ser atores, a fingir santidade, a fingir piedade, vocês vão para o inferno e estão ensinando os outros a ir para o inferno também. Porque estão imitando vocês. Vocês são cegos guiando cegos. E vocês estão gerando filhos do diabo, pior do que vocês. Não aliviou.
ela sempre cai. Jesus não aliviou. E era um bando de velhinho fofinho, era um bando de gentinha rica e bem vestida. O chicote de Jesus estava estralando forte. Eles rejeitaram Jesus. Eles não mataram só os profetas. Eles mataram o filho também. E Jesus fala assim para eles: vocês vão merecer o título de assassinos de profetas que vocês dizem que seus pais tinham. Vocês estão provando que vocês são filhos da mesma raça que matou os inocentes. E vocês vão ser culpados do sangue de Abel até o sangue do último dos profetas que vocês mataram. Sabe, às vezes a gente não quer reproduzir os erros dos nossos pais. A gente reconhece que os nossos pais falharam em muitas coisas e que a fé dos nossos pais muitas vezes é uma fé diferente. Em casa eles nos tratam de um jeito, na igreja eles são de outro. A gente reconhece isso, a gente viveu isso. Mas talvez eles tenham gerado filhos do diabo como eles foram. Talvez a gente olhe hoje para os nossos pais e critique a vida deles. Mas a gente não entende que o veneno da hipocrisia está em nós, gerando frutos. E que a vida dupla é o fruto de quem compactua com os hipócritas e de quem vai ter o mesmo destino dos ímpios. E esses matam os inocentes. Esses matam os profetas. E matariam Jesus se tivessem oportunidade. Para não abrir mão do estilo de vida ao qual são tão apegados. De parecer uma coisa e ser outra completamente diferente. Não permitem que o evangelho entre no coração. Basta que o evangelho arrume a sua cara. Parecer é o bastante para esses. Nós precisamos entender que se não houver mudança de coração, você não deixa de ser um hipócrita. E a gente não mede o seu coração pelos frutos que você dá aqui. A gente mede o seu coração pelos frutos que você dá longe daqui. Se nós pudéssemos ver a sua vida, talvez a gente não julgasse você da mesma maneira. Alguns que são considerados inferiores, pobres, miseráveis, algumas prostitutas e alguns publicanos, entrariam no reino na nossa frente, se nós pudéssemos conhecer o que passa no coração deles, porque eles abraçaram o arrependimento como estilo de vida. Talvez eles ainda não consigam frutificar coerentemente com o arrependimento. Talvez eles não consigam ter a mesma aparência de santidade que nós somos filhos de filhos de filhos de profetas. Eles não conseguem ter a mesma aparência. Mas o coração deles abraçou o arrependimento como jeito de viver. E eles vão nos preceder no reino. A segunda parábola fala de algo que a primeira não fala. E elas são parábolas que podem ser entendidas paralelas. Da mesma forma que os profetas foram rejeitados, da mesma forma que os enviados do dono da casa foram rejeitados na primeira parábola, assim também os emissários do rei foram rejeitados na segunda. O rei está te chamando para um banquete. Ele não está cobrando entrada. Há um lugar para você à mesa. E sabe, é importante frisar qual é a condição. Qual é a condição? Eu entendi algo aqui e eu preciso dividir isso com vocês. Se vocês não entenderem, peçam para o Senhor revelar. Eu talvez não consiga explicar bem. Mas na primeira parábola, o filho morre.
Não morre? O filho é enviado e morre. Na segunda parábola, o filho está vivo e está casando. A primeira parábola fala de algo que já aconteceu, a primeira vinda do Senhor. E fala de uma rejeição que já foi superada, que é a rejeição dos israelitas. Eles rejeitaram Jesus. A segunda parábola fala de ele sendo rejeitado uma segunda vez. Não quando ele morre, mas quando ele está prestes a casar. Vocês pegaram? Vocês entenderam do que eu estou falando? O espírito da profecia já ministrou isso ao coração de vocês? O filho está vivo e vai se casar. Essa rejeição pode não significar a rejeição do Cristo encarnado, mas a rejeição do Cristo glorificado ressurreto. Aqui é a rejeição do evangelho agora. Nós podemos estar entre aqueles que rejeitam o evangelho duas vezes. O filho está vivo e prestes a casar. Ou seja, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, está aguardando o momento de encontrar com a sua igreja amada para casar-se. E nós cremos que isso se dará dentro em breve. 1, 2, 3, 10, 100, 1000 anos, é breve. Tanto faz. O breve dele é diferente do nosso. Eu vou morrer crendo que ele virá amanhã, porque é assim que eu quero viver. E se ele demorar mais do que eu espero, não fará diferença para mim, porque para mim ele já veio e eu já habito com o rei. Ele vai se manifestar e o mundo vai conhecer aquilo que eu já conheço. É assim que a gente tem que viver. Mas muitas pessoas têm rejeitado o evangelho. Você tem o evangelho nas mãos e vai pregar para as pessoas e falar assim: miserável, desgraçado, seu doente, coxo, cego, pecador. O rei está te convidando para a mesa. Ué, não sou eu que estou falando isso. No texto paralelo de Lucas 14, olha a condição das pessoas. É Lucas 14, versículo 21. O Senhor voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então ele disse: vá pelas estradas do campo e insista com todos os que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Ele chamou pobres, aleijados, cegos e mancos. Tudo bem, a Bíblia permite que a gente faça muitas aplicações espirituais sobre cego, que é a pessoa que não enxerga o reino, o aleijado é aquele que não se move na direção, o manco. Mas pobre, todo mundo aqui é pobre. Se alguém aqui não disser, sou pobre, está errado. O Brasil é pobre e todo brasileiro é pobre. É muito raro um rico no Brasil. Estamos empobrecendo mais. Quer dizer, no mínimo, nessa lista, em pobre você se encaixa. Isso quer dizer que você foi convidado à mesa de um rei, não tendo veste para usar, porque o pobre não tem roupa de festa. Eu sei, porque eu vou participar de um casamento com um padrinho e ainda não sei com o que eu vou me vestir. Eu sou pobre. Talvez eu tenha que alugar ou penhorar uma das minhas guitarras para conseguir o dinheiro. Como que o Senhor cobraria vestes de alguém pobre? Não parece injusto? Me responde. Como que o rei cobra que um pobre chegue com vestido de festa? O pobre não tem com que se vestir, mas nós precisamos entender uma coisa. João 1,12 diz que todos aqueles que o receberam foram feitos o quê? Foram feitos o quê? Foram feitos o quê? Se isso não move o coração de vocês, vocês ainda não entenderam o evangelho. Foram feitos o quê? Lucas 15 fala de um filho que saiu de casa e voltou.
E o que aconteceu quando ele voltou? Lucas 15, 22. Ele se arrependeu, o pai o recebeu. O que o pai fez? O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. O pai veste o filho que volta para casa. Não é o pobre que tem a roupa. Ele é vestido para participar da festa. Porque se você é filho de Deus, Ele cobriu você com Jesus, com a justiça de Jesus. Nós sabemos que na Bíblia as vestes representam a nossa justiça. Qual de nós tem justiça suficiente para se apresentar na festa do rei? Ninguém. Então como que nós podemos nos achegar a Ele? Porque nós estamos cobertos com Jesus. É a justiça de Jesus que nos cobre. A veste que nós temos para apresentar foi Deus quem nos deu. Ele nos convidou para a festa do seu filho. E Ele nos vestiu para que nós estivéssemos lá. Efésios 1, 3-5 vai falar de boas obras que foram designadas para nós. Lembrando que a Bíblia fala que as roupas representam os atos de justiça, em Apocalipse é dito isso, que boas obras se espera de alguém que estava morto em delitos e pecados? Nenhuma. Se hoje você pode ser vestido de boas obras, é porque Deus designou para você boas obras para que você se vestisse delas. Para que você seja reconhecido como filho pelas roupas que você usa, pelas ações que você tem. E não só as ações que se pode perceber quando estamos todos juntos. Porque isso os fariseus também têm, os religiosos também têm, os hipócritas também têm. Eles são bons de culto. Eles adoram com a mãozinha levantada e a mão no peito. Eles são bons guitarristas. Eles usam botinha de worshipeiro. Eles vêm de camisa de flanela. São as obras em secreto. É quem você é quando está fazendo um discípulo. Você gera um filho do diabo, pior do que você, ou alguém vestido de justiça? E Jesus continua. Naquela ocasião, alguém foi encontrado sem veste. Dentro desse entendimento que a gente está construindo, é alguém que se despiu da veste. Não é alguém que não tinha veste. É um filho que, como o filho pródigo, preferiu sair de casa, viver longe do pai, comer de outra mesa, se vestir com outras roupas, até ficar tão pobre que já não tinha mais nada, nem para vestir. Esse que é encontrado sem veste, ele é lançado para fora. E quando fala de trevas e ranger de dentes, é curioso que em outras passagens é dito que é o mesmo destino dos ímpios. É duro dizer isso, mas talvez o Senhor encontre alguns de nós como ímpios. Porque quando Ele vem nos ver, Ele não nos vê cobertos da veste de Jesus, da justiça de Jesus. Ele nos vê despidos. E por que nós estamos despidos dessa justiça? Porque nós escolhemos nos despir dela. Nós escolhemos viver a nossa própria vida de maneira egoísta, mas não só egoísta, de maneira hipócrita. Porque a nossa aparência ainda é boa e santa. Não posso acusar vocês de nada. Nada vejo em vocês para acusá-los. No entanto, o Evangelho continua falando. Há hipócritas. Precisam ser alertados. Há filhos que se despem da veste de justiça. Há aqueles que são encontrados nus, embora estejam na presença do rei. Essa é a separação final. E a partir de agora, Jesus quer falar com os discípulos. Cessou o embate.
cessou o confronto. Ele percebeu, não, os hipócritas não vão me receber. Eles vão me matar. Eu ainda tenho algum tempo para falar. Eu não vou gastar esse tempo com a multidão. Eu vou gastar o tempo com os discípulos. Eu não vou gastar meu tempo com os fariseus, com os religiosos. Não vou gastar o meu tempo com os que fingem. Não vou gastar o meu tempo com os que têm duas vidas. Eu vou falar com os meus discípulos. Jesus quer sair do ambiente religioso e hipócrita. Ele quer ir para uma cidade pequena, para uma casa de pobres. Ele quer sair da atmosfera densa, das críticas, da inquisição. Ele quer olhar nos olhos dos discípulos. Ele quer ter os pés lavados por uma pecadora. Ele quer ir até o publicano e chamar de discípulo. Jesus não chamou justos. Ele chamou doentes. Mas ele não chamou hipócritas. Talvez a Bíblia mencione apenas 2 religiosos discípulos de Jesus. São conhecidos. Nicodemos e José de Arimateia. Eles são mencionados. Mas é dito que eles eram discípulos ocultos de Jesus. Eles amaram mais o status que eles tinham diante das pessoas do que a vida eterna. O bom de você ser pobre, miserável e pecador é que você não tem nada para perder. Ninguém te reconhece mesmo. O ruim de alguém que já tem um certo nível de justiça, de entendimento, é que ele talvez não consiga abrir mão das aparências para seguir a Jesus. E confissão de pecados e mudança de vida, arrependimento, abominar o seu passado para viver uma nova vida com Deus, não implica em você não pecar mais. De repente você tem um vício, você pode cair nesse vício outra vez. De repente você tem um pensamento muito mal construído na sua cabeça, uma ideia persistente, uma fortaleza na sua mente, que o Evangelho ainda não derrubou. E você está andando como discípulo de Jesus, mas ainda tem aquela, como um manco, você sempre vai arrastar uma perna. Sempre vai voltar para o mesmo buraco. Talvez como um cego, você seja incapaz de ver as coisas que estão diante dos seus olhos. Jesus não lançou fora o cego. Não lançou fora o manco. Não lançou fora o aleijado. Talvez você seja um aleijado no reino. Um inútil. Você em um peso de papel tem o mesmo valor se olhar do ponto de vista da obra. E você passa décadas na igreja e não move uma palha em favor do reino de Deus. Mas o Senhor não rejeita você. Não te lança fora. Ele lança fora quem está nu. Que é aquele que abriu mão da justiça dada por Jesus e decidiu se vestir com suas próprias obras. Obras de um hipócrita. Obras de um mentiroso. Quem escolher a vida dupla será lançado fora do reino. A esses o Senhor rejeita. Esses o Senhor lança fora. E ele não rejeita
Ele não rejeita as prostitutas. Ele não rejeita os publicanos. Ele rejeita a vida dupla. O que Jesus odeia é o hipócrita. E eu entendi por que Mateus repete isso tantas vezes. Porque era preciso que até o capítulo 23, de 26 capítulos, faltando 3 para o final. É 26, não é? É 26. Não é 26 não. 27. Ih, 28. Ah, é menos. É só 85% do livro. Vamos corrigir aqui minha fala, para o corte ficar melhor. De 28 capítulos até o 23, ele repetiu: não quero hipócritas entre os meus discípulos. Não quero atores entre os meus discípulos. Eu aceito a prostituta, eu aceito o publicano, eu aceito o coxo, o cego, o manco, o ladrão. Eu aceito. Mas o mentiroso e o hipócrita, eu não quero. É curioso como Deus tem prioridades diferentes da nossa. Porque eu prefiro não saber certas verdades. Ignorar certas coisas. Eu prefiro a ignorância confortável. Muitas vezes eu prefiro a ignorância confortável. A respeito de muitas coisas, a respeito de mim mesmo, a respeito dos meus filhos, a respeito de vocês, eu prefiro a ignorância confortável. Prefiro a ignorância confortável a respeito de certas coisas da Bíblia, porque tem certas coisas da Bíblia que depois que eu descubro a minha vida acaba. Eu fico falando, cara, o que eu vou fazer agora? Eu queria não saber que Jesus rejeita os hipócritas. Eu não queria saber, porque eu queria continuar um ator. Eu queria continuar fingindo, mas agora a casa caiu. Porque cada verdade que eu sei, eu não posso negar. A ignorância confortável acabou para nós essa noite. Porque daqui para frente, Jesus não vai falar mais com hipócritas. Ele vai falar só com discípulos. Então essa é a última oportunidade para muitos de vocês de confessar a hipocrisia. Sabe por quê? Porque o Senhor vai falar de outras coisas. E a gente não reage às palavras que não estão sendo ditas. A gente só reage ao que está sendo dito. Nós somos um pouco lentos para aprender. Então, é igual, vocês lembram de como é que funcionava o disco de vinil? O disco de vinil tinha ranhura, né? Aí a agulha encostava na ranhura. Só estava lendo onde estava encostando a agulha. É igual a gente faz uma leitura só do presente. O que ficou para trás a gente lembra, mas não bem, e o futuro a gente não sabe. Talvez você venha a reagir a alguma palavra que você ouviu há uma semana. Mas é pouco provável. Você precisa ser iluminado agora. Você precisa receber esse evangelho agora. Quando um profeta fala, você pode escolher matá-lo, ou você pode escolher ouvir. O profeta está falando. Escolha ouvir. Vocês entendem o que eu digo? Vocês não são crianças. Muitos de vocês eu conheci quando eram crianças. E eu conservo no coração essa imagem. A Karina eu conheci criança praticamente. A Gi, a Fê, o Josué, tadinho. É tão bonitinho. Hoje, tão bonitão. A Ana Gabriela, quando chegou, tinha o quê? 15, 16 anos.
para mim tinha 13. Uma coisa de ficar velho é que você passa a considerar todo mundo muito jovem. Mas o fato é que, ao longo dessa caminhada, vocês cresceram. E o tipo de vida que vocês levam mudou. Uma coisa não mudou. Vocês são chamados a ser filhos de Deus. Mesmo que vocês tenham vivido numa condição de distância dele no passado, agora vocês são convidados a ser filhos de Deus. E quando ele recebe vocês, ele veste vocês com a melhor roupa. Coloca na mão de vocês um anel que é um sinal de autoridade. Vocês têm a autoridade do dono da casa. Ele veste os pezinhos sujos e cansados de vocês com sandálias, para que não mais a vida dura fira vocês. Ele mata a fome que fazia vocês desejar comer comida de pouco, comer o lixo daqueles que não eram filhos, que fazia vocês sentirem fome, desejo por aquilo que os outros têm. Fazia vocês querer ser mundanos. Quando vocês chegam em casa, a fome de vocês é saciada. É ou não é? Vocês só têm fome quando vocês estão longe do Pai. Vocês só têm vontade de comer a mesma porcaria que os filhos do inferno comem quando vocês estão longe do Pai. Perto do Pai, ninguém passa fome, ninguém se fere nos pés, ninguém está nu e ninguém é humilhado. Na presença do Pai, vocês têm atenção, vocês têm justiça, autoridade, justiça, as necessidades de vocês são supridas e vocês têm proteção. É nesse lugar que vocês estão sendo convidados a viver. Veja bem, não é entrar e sair, é viver. Mas quando vocês se ausentam, vocês buscam prazeres em coisas que não são o Pai. E aí vocês são encontrados nus. Mas hoje, ainda, quem está encontrando vocês nus não é o rei. São os profetas. Ainda tem um servo da casa que chega e fala: o que tu está fazendo pelado aí? Veste uma roupa. Escuta, o rei está vindo. Vai pegar a roupa que ele te deu. O que tu está fazendo aí? O que tu está comendo aí? A mesa está cheia aqui. Aqui, na comunhão. Por que que você está indo comer o que caiu da mesa? O lixo. Isso é comida do cachorro, tira isso da boca. Senta na mesa do pai e come. Ainda é o profeta. Ouçam o que eu digo, ainda são os profetas. Não matem a palavra do profeta no coração de vocês. Não matem as palavras daqueles que vêm falar em nome do Senhor. Recebam, porque vai chegar um dia e quem vai bater no seu ombro não vamos ser nós. Nesse dia, pode ser tarde. Deus é amor e justiça, e em seu amor Ele envia pessoas para nos avisar da nossa condição de hipocrisia. Ainda é hora. Vocês estão me entendendo? Uma coisa muito legal da Escritura é que ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O que eu posso fazer é pregar a palavra objetiva. E aí ela entra no seu coração. E se ela é acompanhada de fé, você não entende só o que eu digo, você entende também o que eu quero dizer. Porque o Espírito Santo vai fazer essa palavra fazer sentido no seu coração, tanto em vocês que estão aqui, quanto em vocês que estão assistindo. O Espírito Santo faz o trabalho dele. A nossa função é avisar. Eu gostaria de... Pode?
Confiança é isso, o cara não sabe o que eu vou fazer, ele diz que pode. Tantos vocês que estão em casa, qual câmera que eu estou, Panda? Essa aqui? Essa? E vocês que estão em casa também façam isso, tá bom? Assim, acabou o Cais, vai ficar em silêncio. O Cais vai ficar em silêncio. O Cais fica em silêncio com muita frequência, não tem problema nenhum. Você e todos, calem a boca e parem de dar desculpas e de inventar histórias. E vão diante do Senhor para contar a verdade para Ele. Confessem os seus pecados, daquilo que a mente e o coração de vocês os acusa. Porque enquanto eu falava essa palavra, o Espírito Santo moveu no coração de vocês e moveu no coração de vocês. Há coisas que precisam ser confessadas. Há hipocrisias, há ansiedades, há idiosincrasias, há uma série de coisas que vocês precisam confessar. Porque a gente precisa separar agora. Ao longo do tempo, vai ter várias chances disso acontecer, porque o Senhor é bom, né? E eu sou meio que nem Jonas. Às vezes eu queria que o Senhor realmente desse a última palavra. E que não ouviu, pega fogo na cidade. Mas Ele não faz isso. Os ninivitas se arrependem, Ele perdoa. O profeta fica um pouco decepcionado? Fica. O profeta fica um pouco cansado? Fica. Mas o profeta também precisa de perdão. Então o profeta aproveita a porta da graça para entrar. Mas agora vão diante do Senhor. Vão diante do Senhor. Confessem os seus pecados. E voltem como discípulos de Jesus. Para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo como discípulo de Jesus. Amém? E se algum de vocês quiser confessar alguma coisa, conversar comigo, ou com o Panda, qualquer coisa, podem conversar. A gente está aqui para ajudar vocês. Isso aqui não é confissão de católico, não. Porque não é confessar para mim que perdoa pecado. Mas pode ajudar vocês a lidar com a consciência. A gente poder orar junto e chorar junto. Porque eu quero chorar com quem chora. Para poder celebrar também, né? Depois, rir com quem ri. Planta na dor para colher na alegria. Não é? Quero participar das lágrimas de vocês para poder depois entrar no mesmo reino que vocês. Eu quero que vocês entrem antes de mim, que é para contar para Jesus. O cara que está vindo aí foi massa. Porque vocês vão ser maiores do que nós. O reino é isso. A próxima geração é maior do que a anterior. Vão, fechem os olhos e confessem. Chorem o tempo que vocês precisarem. Vocês também. Desliga aí, você está mexendo em duas telas, fecha a outra, velho. Sai do Instagram. Fica numa tela só. Fica em silêncio. Certo? Cala um pouco. É bom ficar quieto. Parem de mexer com objetos, parem de cutucar. Se quiser sair do lugar e ir para outro, fique à vontade. Eu vou orar também preciso confessar meus pecados. E a mensagem acabou. Quando eu disser que acabou a oração também.